Se tu quiser falar mais coisas, oi galera, tudo bom? Sou eu. Formada em foda-se. Linda, maravilhosa, me sigam Toma uma lá, cerveja gente. como ninguém, Toma. de que é e não sei o que. Se você quiser falar qualquer coisa, pode falar. Pior que é toma ou bebe? Bebe, né? Que Toma. Toma que toma que Porque toma. bebe é muito assim, beber uma cervejinha, é muito Nutella. Quem come água, toma cerveja. A Exatamente. gente vai botar isso. E é cerveja. Cerveja, não, é sem R, cerveja. Que é da cevada, então, obviamente, a semântica da palavra diz tudo. Pedro Ivo, conhecedor. Ou seja, cerveja. Voltando agora aqui pro segundo bloco, que teoricamente vai ser uma conversa mais séria. Se você não assistiu o primeiro bloco, link na descrição, vai lá e assiste, que a gente falou sobre a OAB. E agora a gente vai falar sobre o seu trabalho, que é... Mentoria para a primeira fase, mais Então. especificamente. Então, vai ter outra musiquinha, que é História Nossas Histórias, Dias de Luta, Dias de Glória. Que eu espero a glória até hoje. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Show. Pode se arrumar agora. Eu que começo? Pode me arrumar? Não, você quer se arrumar ou vai ficar assim? Tá ruim? Isso vai Caralho. contar? Você é assim mesmo? Coisa séria agora. Isso é uma prova para um processo de dano moral. Eu sou a rainha do dano moral, viu? A gente volta? O quê? Depois de tanta besteira que a gente falou... Não, a agora gente vai- começa agora, né? Isso, A gente isso volta. vocês vão... Não, Por favor. Agora a gente Isso, volta. não. Ah, então tá bom. A gente volta porque a gente Sou grava- caloura. A gente gravou o primeiro bloco. Ah, tá. E quem não assistiu, Vai assiste. assistir. Link na descrição, em algum quadro e tal. Exatamente. Ganhei o embate. Não ganhou. Eu acho que quem ganhou fui eu. Quem ganhou? Realmente. É. Que nem aparece mais. Não, mas Então, que... voltando, todo estamos mundo aqui sabe o que com a tá. Adriele Ferreira, Eu. dando trabalho, peraí que Sim. você fala, que aí a gente vai falar sobre o exame da ordem. Já que a gente não resolveu o problema do exame da ordem, a gente tem que ensinar agora a galera, a ensinar não, a ajudar a galera a passar na primeira fase. Então, Exatamente. a partir de agora, fala tu. Nossa, Só a gente entendeu isso. Vamos lá. Primeiro, o Instagram dando trabalho. Sim, sim. Que isso dando que tá trabalho. aparecendo aqui, ó, a edição. Aqui. Tá. Pois é, vai aparecer. Espero. O meu também. Agora F. apareceu o seu agora. Adriele, com 2 L, gente, tá? Porque minha mãe é uma pessoa muito, né? Vamos lá. Mas não tem Y também, né? Ah, tá. Já é uma vitória, né? Sim, sim. Acho que não tinha analfabeto também ainda. Deixa eu começar aqui o meu negócio, tá? É o seguinte. Como a gente já debateu no primeiro bloco, o exame da ordem é de suma importância, né? Para os bacharéis em direito. Pra quem quer ser advogado, principalmente. Exato. Eu ia falar isso e eu vou completar já que você falou antes. E também para aqueles que querem fazer concurso. Quando você entra na faculdade de Direito, e aí minha vivência aí até hoje é assim, porque eu convivo com alguns professores, como eu já disse, enfim. Monitores também de cursos da segunda fase, do exame da ordem e tudo mais. As pessoas entram, você tem uma sala de 100 alunos, acho que 80 eu vou fazer concurso. Eu vou fazer. E acha que tem eu vou vaga ser- pra todo mundo. E que é fácil. É que eu vou fazer o próximo agora, que eu não sei pra que é, mas eu vou passar porque é fácil. E se esquece que o grande boom é que num concurso você tá competindo com um monte de gente, é igual o vestibular, né? Uma vaga pra não sei quantas pessoas, enquanto a OAB é você com você mesmo. O que é bom e ruim? É bom porque a tua vaga vai ser tua se tu cumprir aqueles requisitos. E ruim porque isso, para a pessoa que não está preparada psicologicamente, é bem difícil, porque eu acho que é uma carga a mais. Porque Você concorrer com você com você mesmo. mesmo. Foi você quem me tirou. Poxa, tenho que estudar mais para, na próxima, um Ícaro não me tirar. No vestibular, Agora, alguém vai passar, né? Tipo, Exato. na OAB, pode ninguém passar, não pode ninguém atingir o mínimo mínimo. esperado. Exato. Então, é bem complicado. Gente, o que a gente faz... vocês já ouviram falar, que está bem na moda, de coach, né? Não, a gente não fala sobre coach aqui. Pois bem. Você veio falar sobre coach? Não. Ah, então ótimo. porque A gente não fala sobre coach. Quando alguém vem me perguntar a respeito da consultoria que eu faço, perguntar, você é coach e tal? Não. Que bom. Graças a Deus. Vamos Agora continuar o pode vídeo. falar. Seu café acabou, seja você o seu próprio café. Eu acho sensacional isso. É um pouco parecido em alguns aspectos, tá? E eu vou explicar mais ou menos, mas tem uma grande diferença. Eu acho engraçado, eu
como eu estou na área jurídica e como eu falei, eu milito muito na advocacia, então minha advocacia é uma advocacia artesanal. Raiz. É raiz. Tá além dos meus pensamentos. Só que isso aqui... É porque a gente conversou na estante Ah. e você represou isso aí. Pronto. É uma advocacia raiz. Então, assim, é do começo ao fim do processo. Então, eu sigo muito o Instagram de professor de concurso, de juiz que dá aula. E, enfim, juiz famoso também, que às vezes nem dá aula. Desembargador, mas que tá lhe dando dicas e etc. Advogados também e tudo mais. E agora surgiu o coach. Agora de um tempinho pra cá, mas deu um boom, né, recentemente. E aí, o que é que acontece? Eu acho engraçado, Ícaro, que eu chego lá e eu vejo fulano de tal se intitular advogado, professor, músico, sei lá, o que ele seja. Bombril. E coach de concursos. Tá, você é concursado em quê? Não, nada. O cara, ele é coach, ele ensina eu, você, Lombardi, Pedro Todo Ivo, mundo a passar. todo mundo a passar, mas ele nunca passou. Isso aí, só abrir um parêntese rapidinho. Que isso aí gera uma polêmica muito grande, que eu até estava conversando agora com um rapaz lá na academia. Tá surgindo agora esses coaches de investimento. Sim. Né? Como ganhar um... Betina. Tipo Betina. Aí eu falo, velho, é fácil. Se o cara souber fazer esse investimento todo que ele diz que ele fala, ele não vai lhe ensinar, porque ele vai pegar todo o dinheiro dele, ou vai financiar, e vai fazer esse investimento que ele diz que ele sabe fazer, e vai ficar rico, e Ou no foda-se mínimo, ele também, se ele te ensinar, ele vai ter, né? Isso daí. E na bolsa, assim como em todos os outros lugares na vida, pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Mas não é só perder, velho. É porque é simples, velho. Ele tá lhe ensinando uma parada que se ele souber realmente, ele vai fazer pra ele, pô. Acabou. Simples. Aí depois você pula pro outro nível. Por que ele tá fazendo isso? Gente, anuncia aqui, ó. Tá aí. Vou falar anuncia disso. aqui. A gente vai fazer um negócio melhor pro próximo vídeo. Por favor, né? Logo no meu, isso aqui, poxa. Esse foi o primeiro. Foi a ideia. A ideia surgiu. É porque eu falei que eu tenho muitos seguidores, gente. Uma coisa séria, tá? E aí ia bombar muito. Mas enfim, voltando. E aí eu me perguntei algumas vezes, na época que eu comecei a estudar a respeito disso, por que o cara vai ensinar a ser uma coisa, Que ele te não ensinar a chegar lá se ele nunca chegou? Não tô dizendo que ele não é capaz e nada, não. E às vezes a pessoa ela tem um conhecimento técnico, mas ela precisa de uma ajuda, alguém que pegue na mão e fala, bora, você é capaz, eu te ajudo, por N motivos que a gente não conhece, tá? E aí eu comecei a estudar. Como é que começou essa história? Isso aí era uma pergunta que eu ia fazer, mas que bom que você já fez. Você é uma menina muito Como é inteligente. que começou a história? Eu achava que não tinha nada a ver eu chegar e falar, eu sou coach, eu isso, eu aquilo, e eu não saber meio o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Eu vou pegar na mão do jeito e falar, se o seu café acabou, seja seu café? Não. Seja seu Vadimer com seu você Vadimer. mesmo. Exato. E aí, o que é que aconteceu? Uma amiga estava tentando passar na ordem. Você já tinha passado. Já, eu sou formada há 6 anos. Tá. Apareceu lembrança no Facebook. Esses dias. Foi agora em agosto, dia 2, dia 3. Meus parabéns. Obrigada. Os balãozinhos. Não, gente, eu achei que com 6 anos eu já estava milionária. Qual foi meu fica erro, em cima. senhor? Tá. Imagine sem a carteira da UAB, parceiro. Pois bem, vamos lá. Deixa eu contemporizar aqui. Contextualizar, na verdade. Então, assim, aí essa amiga, ela estava tentando passar com outras duas amigas. Eu não sei se já tinha feito uma ou duas vezes. Tinha feito algumas vezes e não tinha passado ainda. E estava naquela de meio que vou desistir e tal. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, cara... Aí ela me pediu ajuda. Velho, como é que você fez e tal? Aí eu falei, eu sentei, a bunda na cadeira e estudei. Mas tem gente, cara, que tecnicamente, hoje, para um exame de ordem, é melhor do que eu, do que fulano, do que ciclano, que tem tantos anos de experiência, porque ele está estudando para o exame, então ele já sabe a pegadinha. E talvez se eu fizer um exame de ordem hoje, eu não atinja o patamar mínimo, porque eu não vou lembrar mais da forma que cai a pegadinha. Tem muita coisa que eu já não vivencio mais, uma vez que eu escolhi uma determinada área e tudo mais. Só que aí eu percebi que ela sabia o conteúdo. Ela estudava, porque também não adianta a pessoa não estudar. E aí eu falei, tá, eu posso te ajudar. O que eu entendi das conversas que nós tivemos é que ela não sabia estudar. Tá?
Ela não sabia estudar. Ela queria estudar, na minha época, a grade, eu acho que já mudou algumas coisas, mas foram 8 direito civil que eu peguei. Tá? Direito civil 1, 2, 3. Acho que hoje... Ainda é assim? Ainda é assim. Não é... Porque também diverge um pouco de faculdade para faculdade, né? Mas não é até o número 8 mais, né? Tem faculdades que botam o título... Direito das coisas. Sim. Isso. O meu era direito civil 1, direito civil 2, direito mas civil... no final da faculdade é 7, 8, mais ou menos. Empresarial Qualquer 1 faculdade. era assim. E aí... Nem empresarial 1 e 2 não existe mais. É falência, títulos de crédito. Você gosta de empresarial, né? Eu fiz empresarial na Infelizmente. segunda fase. Gosto, infelizmente. Pois É muito eu chato. gostava muito. Eu adorava. Título de crédito Não, mas não gostava. não é que é chato, é complexo. Tem muitos detalhes. Mas é bacana. Eu gosto, mas eu prefiro tributário. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Não. Aí não. Mas enfim, nem vou te perguntar se você gosta de direito de trabalho, porque se gosta de tributário e empresarial, meu amigo. Não, eu entendo sobre direito de trabalho. Mas bastante. Foram minhas maiores notas na faculdade, foi direito de trabalho. Mas foi o Google que te ajudou? Não, porque... Olha o spoiler aí da outra. Não, porque se ela tivesse assistido o podcast que a gente Gente. gravou na estante com ela, Ah! ela tinha percebido que eu aprendi com um contador. Entendo. Mas sei lá, né? Eu sou Qual é? contra. Eu acho que contador Não, mas- não é igual. Mas tudo Agora, bem, qual é né? a lógica para eu saber tanto direito do trabalho? Porque eu estudei como forma de prevenção. Eu quero saber tudo sobre isso aqui, porque se chegar algo a mim, Entendo. eu quero saber tudo para prevenir. Porque, na verdade, o direito do trabalho, um lado você ataca, o outro você se previne. Não isso. tem dois lados. Você só se previne. Hoje em dia, melhorou um pouquinho, mas Um na dia a gente prática- vem aqui falar como é que tá o direito do trabalho. Agora, na prática. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, senão a gente vai enveredar por outros assuntos. E eu falo poucas pessoas. Quando eu lhe falo que me direito é conhecem difícil, sabem. falar de um assunto só, Eu sei, mas é porque as pessoas do direito que vêm aqui também gostam de falar sobre Porque todas as direito- coisas de direito. Porque uma coisa e leva tudo a vai outra. É isso, e Leva tudo a vai levar a outra coisa. Então, Exato, Voltando. exato. Mas sim. você e aí, fez a prova, passou, E suas aí, sim, amigas ainda não tinham passado. ela E entrou, ela é da idade próxima minha, mas ela entrou depois, enfim. E aí eu já tinha um tempo que tinha passado, nunca tinha pensado em ajudar outras pessoas com um exame. E aí eu falei, tu tem que sentar, Pra estudar. estudar. Mas eu posso... Aí eu fui perguntar a ela, a gente sentou ela, eu posso conversar contigo e tal, pra gente... Pronto, a gente conversou, sentamos juntas e aí ela me contou o que ela fazia e tal. Bom, voltando ao direito civil de 8 matérias. Ela queria estudar em 2 meses ali, direito civil, ler todos os livros, ela queria responder questão, ela queria ver vídeo aula, ela queria estudar processo penal, ela queria estudar direito do trabalho 1 e 2, processo do trabalho. Gente, não tem como. Na teoria, você tem que estudar isso ao longo dos 5 anos, porque no final você está apto para responder aquelas questões. É igual o vestibular, você estuda sua vida inteira para chegar lá no 3º ano, passar a teoria. Mas nem tudo é como é na teoria. E aí eu percebi que existia um déficit nela. E aí depois a gente teve um outro encontro e ela falou, posso levar a fulana, minha amiga? Eu falei, pode, traga. E aí eu vi que as duas estavam desesperadas querendo engolir conteúdo o máximo que podia e aí não estava absorvendo nada. E aí, vamos lá. Eu comecei... Aí foi que eu... Mas nesse momento você achou que era por estar estudando errado ou porque eu já estava... As duas psicológico, coisas. já As tava duas coisas. tenso? E eu ainda não entendia o que é que eu ainda não tinha dado um nome para o coach. Entendi. que eu vou Pra ainda... coordenação. Que eu ainda vou chegar o nome dele e vou dizer a diferença. Tá. E aí eu... Que não é coach. Não, gente, não é a coisa importante aqui. Não Nada é coach. contra também eles, tá? Eu sou por contra. favor. Eu também não. tô- A gente é contra. Eu Assista o podcast falando com Larissa, que a gente é contra. Todo mundo se postou contra o coach e tem uma explicação por quê. Cada um Pronto. falou porque acha que é contra coach. E aí, sim. E aí, eu sentei com elas poucas vezes, assim, umas 3 vezes, só pra explicar, até porque eu não tinha tempo, eu não estava monetizando aquilo, eu tinha outras coisas, eu não tinha organizado, foi tudo muito rápido. E aí eu fiz bem parecido com o que eu tinha feito 6 anos atrás. 6 não, 5, porque eu comecei ano passado. E aí, conversando com o meu sócio, ele falou, rapaz, por que você não investe nisso? Aí eu falei, coach? Não, você pode ser mentora.
estude sobre. Aí um mentor pai, um mentor professor, um mentor coordenador, um mentor orientador, ele é. Você ensinou conteúdo às meninas? Não. Pronto, elas fizeram a prova, passaram. Olha só. Essa que você ajudou. Essas duas que você Uma ajudou. passou na primeira fase. Aliás, as duas passaram na primeira fase, uma logrou êxito no exame todo, a outra não. Aí foi para repescagem, enfim. E aí agora eu não sei mais. Acredito que tenha passado, porque quem passou foi a minha amiga. A outra que Entendi. não passou. E aí, eu fui estudar sobre. Fui ver alguns cursos a respeito. Porque a gente... Mentoria. De mentoria. A gente pensa que é uma coisa muito simples, mas tem todo um caminho. Porque é uma coisa meio psicológica também. Que foi, gente? É um Isso é hora que tá de- acontecendo agora. Não é hora de trabalhar mais, não. Deus. Furadeira. Vai. Bora. Vai. Hoje aconteceu tudo. Hoje tá ótimo. E aí eu fui estudar um pouco mais, fiz alguns cursos, vamos dizer assim, para entender como é que funcionava isso. E como você ia conduzir seu trabalho. Como eu ia também. conduzir meu trabalho. Então, assim, qual é a diferença agora do coaching pro mentor? Que vem lá do inglês, mentor e enfim. É que, diferentemente, é bem parecido a forma de você conduzir, de você ver o foco e a ação para chegar no resultado. Tá? De você ajudar a pessoa a descobrir qual é o caminho da luz do sol, que é o objetivo dela no final. Ou, às vezes, nem tem um objetivo em si, vai chegando ali. Tô precisando dessa luz do sol. Só que aí... Estamos. Só que aí... a diferença, aí, que aí é o que eu acho pulo do gato, por eu achar estranho, como é que ele é coach de concurso e ele não passou? Né? É que é a experiência de alguém que já viveu aquilo. Bom, eu sou mentora de quê? De jogo de xadrez. Então eu posso ser mentor e fazer merda. Eu sou, pode. Eu Aí já você fiz pode ser muito. professor. Pode. mas É, mentor, doutor você em pode fazer ensinar. Né? Pode. Ela Pô, não, a partir de agora, ela eu vou não, lançar não, aqui. ela não ensina as matérias. Você pode ensinar a matéria de fazer merda. Aí você é vai ser professor. o professor. Ou monitor. É. Mentor também. Você é Respeita doutor. a minha história. Você é doutor em Fazer merda. merda? Ave Maria. Não, A é partir de diferente. Agora, sou mentor em fazer merda. Quer aprender a Gente, fazer ele merda? tá desqualificando meu trabalho. Não, tô qualificando agora o meu trabalho em fazer merda. Volta, agora pode falar. Agora eu encontrei minha profissão. Tudo certo. Mentor shit. E hoje eu vou adorar. Você que vê. Vai gostar, né? Vai demais. Você que vê todo mundo fazendo merda e você é. Oxi, como é que eu não consigo fazer merda? Aí, ó. Ícaro Sampaio. Pronto, continue. Vai ganhar muito dinheiro, viu? Ou não. Ser processado. Tá, e aí eu vi que o pulo do gato era justamente esse. Por quê? Porque o mentor é alguém que já viveu aquilo. Ele vai passar as dores e as delícias daquela situação. Porque tem um lado bom também você se esforçar bastante e ver seu resultado. Seja ele passar logo de primeira, seja ele Isso é verdade. melhorar nas suas questões. Pô, eu fui muito ruim naquela primeira fase. Nessa, eu não passei, mas eu já tive um boom muito melhor. Então, tudo isso. E aí, o mentor, ele vai direcionar o caminho para, no meu caso, para o examinando. Quando você falou aí sobre você comemorar o resultado, Sim. né? Eu falei sobre direito tributário. Fazer agora, até eu ressalvo aqui para Gurgel, que é meu professor de direito tributário, esse semestre provavelmente é o último, e espero que sim. Quem tira 10 nele ganha um hambúrguer no Bravo. Acho que você já entendeu, porque eu estudei muito, né? Tá explicado. Mas eu não ganhei, não. Oh. Eu não ganhei. Cheguei, bati na trave, errei uma questão. Eu podia ganhar um hambúrguer sem uma mordida? Se você tivesse, se tivesse tendo consultoria comigo, eu tinha ganho. Ha! E aí, ó. Pra quem falou que não gostava de tributário, como as coisas Mas, meu mudam de amor, lugar e quem perdeu pode Olha ganhar. só. Eu não ensino conteúdo. Pronto. Gente, coisa tá? importante, não ensino Eu não conteúdo. ganhei o hambúrguer. E eu tava de olho naquele hambúrguer. Mas, voltando, seria... Mas vai dar eu ia certo. tirar 10 e ainda ia ganhar um hambúrguer. Pois é. Ia ser a realização da realização. Ia ficar muito feliz. Ave Maria. Mas Tô é isso triste aí. agora por não ter ganho um hambúrguer. Você vai ganhar mais tarde. Eu vou, daqui a pouco, mas sou eu que vou pagar. Então não vai ganhar. Mas ganha. Sim.
Tá, e aí eu fiquei bem animada, porque as meninas conseguiram passar, e eu também aquela coisa do, meu trabalho social, meu lugar no mundo, o que é que eu posso fazer para ajudar alguém, porque nem tudo é monetizar, e enfim. E aí eu estudei um pouco e falei, bom, eu vou começar a jogar isso nas redes para ver, divulgar no WhatsApp das pessoas, porque como eu estou formada há bastante tempo, eu não tenho mais amigos que estão fazendo a prova, é um ou outro. A maioria, né? Os que não passaram já desistiram, eu estou fazendo outra coisa, mas a maioria já está no seu caminho. Então, não tenho mais aquele contato ali com alguém que eu conheça que possa... Imediato, no caso. Imediato, exato. E aí eu divulguei em alguns grupos de Facebook, divulguei no Instagram, o pessoal divulgou. E aí eu comecei a fazer. Então, o que é que basicamente a gente faz? E aí foi dando certo, já tem... Acho que essa é a 4ª OAB, né? Tem um ano, é terceiro, isso mesmo, foi no começo do ano passado, por aí. Então, Como é que funciona o processo? Isso, como é que funciona o processo? Me perdi, né? Fiquei lembrando percebi. o que eu ia falar. Bom, então é assim, a gente, na primeira sessão, as pessoas chamam de aula. Não, gente, não é aula é conteúdo, eu não vou te ensinar nada. Aí eu tenho que tentar... Primeiro encontro. Sessão também ficou um negócio meio descarrego, né? Meio terapêutico. Terapêutico, Você tem que tentar ler aquela pessoa que está ali na sua frente. E aí eu sempre estou me baseando no que eu passei, as minhas dificuldades, o medo que eu tive, minha preocupação. Eu tinha um medo terrível de formar e não ter também passado. você já acumulou também o contato com as outras pessoas. Com as outras pessoas e a experiência. A minha deu certo, eu passei para outras pessoas que foi, e aí eu vi que podia de fato ajudar. E a sua leitura desse ano agora também, já trabalhando nisso, já ajuda nas... Já ajuda, com certeza. E o fato de você profissionalizar a coisa, você consegue ser mais focado naquilo. Porque antes era uma conversa com minha amiga, bem assim, o que é que pode ser feito e tudo mais. E aí, nosso primeiro encontro, eu explico, faço a diferença do coach para o mentor, que essa consultoria, essa forma de ajudar, de encontrar com o examinando, é sempre baseado naquilo que eu vivi e o que eu vi com outras pessoas que estavam no meu ciclo. Eu passei, logo eu não tive aquele problema de não passar. Porém, amigos e amigas próximas tiveram, então você vai percebendo o que é que tá ali, as barreiras. E isso é a grande diferença. Então, assim, eu vou trabalhar, são três vertentes: foco, ação e resultado. Por que o foco? Porque não adianta você gastar todo o seu dinheiro comprando material, livro... E tempo. Aula, tudo isso, pagando para mim ou para qualquer outro profissional, ou até alguém um professor mesmo de primeira fase, se você não tiver foco naquilo. E se não estiver fazendo da forma certa? Da forma certa. Que foi o que você falou no início das suas amigas que estavam tentando... Estudando desesperadamente. Então, assim, você tem que gerir o seu tempo. Como é que eu vou gerir meu tempo? O dia tem 24 horas, você precisa de pelo menos 8 para dormir. Você tem que pelo menos ficar 1 hora olhando pro teto, assistindo televisão, mexendo em rede social, ou 2 horas. Você vai... Assim, eu não tô ali, eu não sou babá, eu não tô ali delimitando, mas eu vou te dar quantas questões você precisa fazer no dia, quantos vídeos aulas você precisa. Eu vou também pesquisar qual é o material daquele aluno e o que é que ele é melhor. Tem gente que é melhor visualmente, então eu vou assistir só a aula, cara. Eu prefiro. Tem gente que gosta de ler e escrever. É o meu caso. Eu gosto de escrever, eu tô fixando. Eu até assisto a aula, mas enquanto eu tô assistindo, eu tô ali escrevendo. É o meu jeito. Tem gente que não gosta de ler nem de assistir aula, responde questão e o que errar vai ver. Eu faço isso, assistir a aula e resolver questão. Eu também gosto de resolver, mas eu gosto de escrever os pontos, tipo, tópicozinhos importantes que para na hora eu me lembrar aquela palavra-chave, enfim. Então, eu faço essa leitura, tá? Será que isso examinando. Foi uma pergunta doida que veio na minha cabeça agora. Isso eu tô fazendo de pouco tempo pra cá. Essa parte de videoaula. E na minha mente, eu acho que funciona do mesmo jeito que tá funcionando na sua mente. Você lembra dos tópicos, não é isso? Uhum. Que você anotou. E na minha mente, eu lembro dos tópicos que eu gravei da videoaula.
Porque sua forma de aprender é visual. É aí que tá. Será que isso é minha forma de aprender? Ou porque de tanto eu assistir vídeos aleatórios... Talvez você desenvolveu isso. Desenvolvi isso. Porque cada um Porque aprende de uma hoje, querendo ou forma. não, hoje as pessoas assistem muitos vídeos no YouTube aleatório. Não tô falando de videoaula, não. No geral. Então, meio que ficou normal para o nosso corpo assistir vídeo. Aí eu vou falar em relação a mim. Será que eu desenvolvi isso a partir de todos Pode os ser. outros? Tem gente que aprende inglês vendo filme, né? A vida inteira filme... E que me Comigo ajudou demais. foi jogo. Eu joguei minha vida inteira e antigamente não tinha Nunca ia funcionar com tradução. Então a gente começou com start, com as coisas simples do jogo, falando depois começou a ao invés ser de- Quando você vê, você tá falando, né? Você vê, você tá entendendo primeiro. Exato, Aí depois vem aulas pra aprimorar o... Porque cada um é uma forma. Então, eu tento fazer essa leitura, porque por mais que eu esteja aplicando aquilo ali, baseado na minha vivência, na minha experiência, não é igual. Né? Não é igual. E aí eu preciso... Eu tenho essa parte do foco. Eu vou pegar o que é que a gente vai fazer. Primeira coisa é... Qual é teu objetivo? Passar na OAB. No meu caso, na primeira fase, porque a segunda fase é você, Roberto Carlos Baleias. Entendi. Tá, eu não faço, porque eu acho que eu não tenho nem tempo de fazer tanta coisa e acaba embolando muito. E como a segunda fase é uma parada específica, talvez eu não consiga te ajudar em tributário. A tributário cai muito entendimento simulado. Eu fiz empresarial, não caia tanto, então eu não vou saber ter o traquejo, então eu acho muito... Enfim. E aí, o que é que a gente faz? Vamos traçar teu objetivo aqui. É escrevendo ali, ó, para a pessoa visualizar o que ela precisa. Tu vai fazer essa bolinha no papel ou essa linha pra gente chegar aqui. Quanto tempo tu tem? É a segunda coisa. Então, tu quer passar na OAB. A prova é... Daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses, tá? Tu tem 3 meses, a partir de amanhã, pra estudar. Só que tu não vai sair do trabalho, do estágio, de tudo. Então, a gente vai gerir. O dia tem 24 horas e você tem 3 meses aí. Você pode ir num cinema um dia? Pode. Você pode tomar uma cerveja e ficar bêbado e pode. Agora, você tem que saber que você não vai fazer isso todo final de semana, todo dia. Só uma pergunta, você trabalha com metas? Como você, tipo, Trabalho. Hoje, Não é bem metas, não. Mas metas eu tento... diárias ou semanais, alguma coisa assim? Dependendo da pessoa. no Depende caso, da pessoa e do Eu, propósito da pelo que eu pessoa e entendi, do tempo. E pelo que eu entendi, assim, ela trabalha com metas. É objetivo, mas porque eu acho que meta fica muito desesperador. Eu vou fazer todas as questões sem nem saber o que eu tô fazendo, porque... É porque pra mim o objetivo é uma coisa mais, tipo, o final do caminho é o objetivo e as metas são coisas Mas menores. o que é que a gente entendeu? faz? É porque eu não gosto de usar o termo meta pra não parecer que... Pra não obrigar o aluno. Correr. Sim. Pelo que eu Cara, então entendi, você tem um assim, monte de objetivozinho até chegar no seu objetivozão. Sim, Pelo sim, que eu sim. entendi, assim, Tipo isso. você trilha o caminho e deixa a pessoa andar o caminho. A pessoa vai andar o caminho se ela quiser. Se e ela ela quiser. esteja confortável para andar nesse E a cada caminho. semana a gente vai Vai pensar. trilhando Conseguiu um trilhar caminho. 100%? Massa, vamos Não avançar. quer Não obrigar conseguiu? Vamos ver o pessoa porquê. trilhar esse caminho. Que eu acho Isso. que é até bom, porque deixa a pessoa mais leve. E sem consciente do que ela cobrança, precisa, e né? Consciente do que ela precisa. Esse seu acompanhamento é semanal? Semanal. 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 Então, assim, a gente faz essa linhazinha. O objetivo dessa semana é X. Vamos supor que com você a gente entendeu que a sua melhor forma seria assistir a videoaula e responder questão. Então, a gente vai botar como nosso objetivo até o dia da prova responder 1000 questões. E ver 10 vídeos. Um exemplo aleatório. Então, a gente vai dividir quanto tempo a gente precisa para fazer essa questão. Porque não adianta também eu chegar e falar, tu tem que fazer por dia 500 questões. Não absorve, não aprende, não entende. Mesmo porque você não vai acertar todas. Aqui você errar, cara, você vai ter que voltar, olhar no vadimeco porque você errou. Pegar um pedacinho Que não do vai vídeo. ser só responder a questão, Para que tu... né? Que você entenda a questão. Exatamente. Então, assim, a gente vai trilhando esses pequenos objetivos para chegar no resultado final. Esse é o foco. Tá? O foco é o que a gente... O foco é o que a 10 gente... segundos? Faltam 10 segundos para acabar. Não, a gente grava pra lá de cá. A gente termina pra lá de cá. Ah, ali. Pensei que era para acabar o tempo. Caramba. Não. É porque essa, a cada Entendi. 30 minutos, ela zera. E essa daqui, Tchau, gente. Deus vai Ajudar. conduzir. Então, o que é a ação? É botar em prática... É ação. É botar em prática aquilo que a gente combinou
semanalmente, 2 dias na semana, uma vez no mês, depende do que a pessoa acha que deve, enfim. E aí, a cada encontro nosso, a gente vai ver as deficiências dela. E depois a gente vai chegar no resultado. Lembrando que comigo, eu costumo dizer, gente, o resultado não é só passar. Como eu disse, tem pessoas que chegam, que eu escuto histórias de que já tentou 3, 4, 5, 6 vezes. Cara, o resultado para essa pessoa não é só passar, é também passar. Mas o resultado dessa pessoa é chegar e falar, poxa, velho, eu só tinha acertado 10 questões, eu consegui acertar 39, fiquei por uma. Então, tem esse tipo de resultado também. É o seu progresso. O progresso. E a gente trabalha muito com isso do psicológico, depois desse foco, ação e resultado. No decorrer dessa linha, a gente vai trabalhando com o psicológico da pessoa também. Porque uma coisa que eu observei é que chega muita gente boa, que sabe o conteúdo técnico, mas que o pai fala que não sabe nada. Uma coisa aqui, eu vou falar por mim mesmo, eu odeio fazer prova. E que não sabe, dá dor de barriga. Eu odeio fazer prova. Pra mim, começou a qualquer prova, é uma contagem regressiva. Se eu sair primeiro da prova, eu falo, saí, acabou. Eu tenho um problema. Tem gente que não sabe fazer. Eu recebo a prova, dá um branco durante 3 minutos. Eu já sei, é isso. Eu desses 28 anos, eu já me conheço e já sei que vai dar esse branco. Aí eu dou esse tempo Você já aprendeu, né? Já aprendi. Eu dou esse tempo de ler a minha prova toda. Aí bate um pequeno desespero de tipo, eu não sei nenhuma questão. Aí eu respiro, dá uns 5 minutos, começo a reler. Quando eu começo a reler, começa a vir as coisas, aí eu começo a fazer. Mas eu sei que quando eu era adolescente, eu não tinha esse autoconhecimento. Não, então você vai aprendendo o desespero durava muito mais porque eu não tinha esse autoconhecimento. Eu sempre me lasquei, porque e o autoconhecimento eu nunca gostei de prova. Eu acho que eu deveria ter feito um acompanhamento. Um salve pra Larissa de novo, que eu conversei com ela esse dia sobre isso. Porque eu sempre me lasquei e até hoje eu odeio fazer prova. E eu sou muito prático na prova. Eu leio a questão. Se eu sei que eu sei. E eu sei que eu não sei. Tem gente que fica, não, eu vou tentar, e perde um tempão ali. Outra coisa que a gente bate também. Velho. Mas aí já é no finalzinho, já próximo da prova. Gente, você tem que pensar que o tempo são 5 horas pra fazer aquela prova de tantas questões. Não sabe, lê uma vez, não sabe. Tchau, vai pra próxima. Vai pra próxima. Porque tem gente que fica ali, empaque. E aí você deixa, depois se der tempo você volta, mas tente acertar o máximo, não fique ali perdido naquilo. Então, não consigo, eu vejo a galera que sai no último minuto, eu tava tentando lembrar, brother, ou eu lembro ou eu não lembro, é sim ou não tem esse negócio. Às vezes o que eu faço é questão aberta, eu leio várias vezes. Porque é diferente, né? Pra você entender e tal. Mas eu perguntou uma questão técnica, o que é isso? Ou eu sei ou eu não sei, não tem esse negócio de ficar, vou ficar lembrando, não. A gente... Agora parou. Não, aqui tá de boa. Tá de boa aí? Tá. Mas tu sincronizou? Vai, gordinho, só Qual vai. que parou? Parou de cá, descarregou. Eu pensei que era de lá que ia parar. Maravilha. É porque a de cá parou, só que eu recomecei. Mas não sincronizou. Não, sincronizei porque tava no meio do papo. Então, eu ia sincronizar no final do vídeo, que aí bater palma e sincroniza. segundo aqui pra sincronizar. Já voltou. Agora... Pois bem. E aí a gente vai... Editar isso aqui sem sincronizar ia ser ótimo. Eu ia sincronizar no final do vídeo, pô. Ah, tá. A gente vai meio que trilhando esse caminho junto com a pessoa, porque o que eu acho que lógico, tem os alunos que não estudam mesmo e querem um milagre. Mas é mais o psicológico mesmo e os seus problemas. E outra coisa também que a gente bate. Para além dessa minha parte técnica de como fazer uma prova, aquela prova específica, tá? Que a cada ano ela vai mudando, se renovando e tudo mais. E a forma como você vai estudar no pouco tempo que você tem, a quantidade de matérias que você tem. E, sobretudo, as coisas novas que aparecem. Pode aparecer uma súmula nova, uma lei nova e acabar caindo. Né? Alterar a lei alterar, exato. E você não lembrar, você ficar na dúvida. Ou, tipo assim, você estudou aquilo, no final da sua faculdade, mudou. Rapidinho, eu tô pensando nisso. Tipo, o pessoal que formou agora na reforma trabalhista. Estudou uma coisa, quando formou era outra coisa. Eu mesmo não sei. Porque quando eu tranquei, voltei. Quando eu voltei, eu já tinha feito tudo. Eu quero até pegar um curso para
Porque pra Uma mim... pós, né? Que vai te ajudar. Não, pra fazer pra OAB mesmo. Ah, sim. Porque realmente eu fiquei nesse buraco. E mudou muita coisa. E mudou muita coisa. E eu tô vendo agora como eu quero seguir tributário. Se mudar ano que vem, eu vou até me formando, eu vou esperar 1 ano, pelo menos, para depois começar a pós de tributário. Porque tá agora no projeto da reforma tributária para começar, para que mude, para ser que não mude. Para mim, mesmo que mude, não mude nada. Tá, vamos lá, vamos objetivar aqui. Então, assim, o que acontece? Você chega, aí você chega lá, tem o foco, a ação, o resultado. Eu vou conseguir, na primeira semana tá lá e depois nada. Sabe aquela história de, mas fulano malha tanto e não emagrece? Claro, cara. O cara malha. Come. Come. Não vai fechar a conta. Eu queria ter tanta segunda câmera agora, velho. Vai continuar. Então, assim, você tem que fazer. Não adianta você falar, dizer pra mim que vai fazer aquilo ou que fez, porque também eu não tô na sua casa pra saber se você fez ou não. A gente combina uma rotina, combina uma forma. E depois disso, vou tratando também o psicológico. Porque, assim, o meio... Onde é que você mora? Com quantas pessoas você mora? Você tem um local de estudo? A gente pensa que é bobagem. Não, tô nem falando. Mas aqui um salve, um beijo pra minha madrinha. Eu morava na casa dela quando eu estava fazendo o exame da ordem. E era eu, ela, Beco, Lulu e Lete. 3 abraço crianças. pra Beco, Lulu e Lete aí. 3 crianças. E aí, gente, era uma samba de crioulo doido. Não, ainda é a casa dela, né? Beijo, Dinda. Era um horror lá, uma zoada. E pra piorar, nessa época tínhamos 2 televisões, uma na sala e no quarto dela. A televisão do quarto dela quebrou e ela disse que não ia consertar, ficamos com a televisão só, então tudo acontecia na sala, que era onde tinha mesa bacana pra estudar. Tá, entendi. E aí, meu amor, quando dava, eu ficava assistindo televisão até acabar a novela das 9, que agora acaba 11, né? Que era a hora que o povo ia dormir, a casa ficava na paz e eu estudava até a madrugada. Pronto. Então, isso é importante também. E por que eu sei disso? Porque eu vivi aquilo. Então, será que uma pessoa que está aqui tentando te ajudar apenas com a parte técnica da coisa, sabe que pode ter um lugar que você não tem uma... Vai estudar na cama, cara? Vai estudar na zoada? Então, eu pergunto essas coisas. Bobagem. O que isso tem a ver com o meu estudo? Que mentora doida é essa? 100% a ver. Mas tem tudo a ver. Então, assim, eu entendo o meio social, eu entendo a família, eu entendo... Você tem namorado, você tem namorada? Ela é chata? Ela é chata. Como é seu relacionamento? Você o quê? Se ela não for chata, como é o relacionamento ela com seus vai pais? ficar chata. Namorado, se ele não for chato, ele vai ficar chato. Todo mundo. Todo mundo. Gente, casem é ótimo. Enfim. Recomendo. Não casei, mas dizem que é bom, né? Tô fora, quero não, viu? Nem casar, nem ter filho. Quem fala que não quer, ó. Não quero, não. Se amarra, vai arrumar uma namorada rapidinho aí, ó. O fim desse vídeo... Não, nem filho, tá doido. O filho dá trabalho demais. Eu vejo por mim, dou muito trabalho. Ver os filhos passando na OAB, tá doido. E aí, tudo isso a gente procura entender como é seu relacionamento com seus pais, com sua família, com seus amigos, tudo. Quantas matérias você está pegando na faculdade? Você já formou? Você já fez a OAB alguma vez? Fiz. Passou? Óbvio, não, porque senão não estava aqui. Mas passou na primeira fase, pelo menos. Você é da época da repescagem, agora tem uma repescagem na segunda fase. Se você passa na primeira, faz a segunda, perdeu, você faz a segunda de novo. Na minha época não existia. Então agora eu já trabalho com isso. Então você fez a repescagem, perdeu, você não resolveu não fazer a repescagem porque não estava preparado, ou já é de novo. Se você considerar a repescagem, é uma segunda prova, né? Você foi de novo fazer a ordem, o exame, e aí tudo isso vai... E eu ouvi de uma cidadã, gente, eu não aguento mais ir para faculdade. Qual era o lugar, meu Deus? Eu não esqueço. FIB. Eu não aguento mais subir aquela ladeira da FIB. Eu também não aguento mais, não. Não, ela estava falando referente não era subir andando, era subir que ela queria dizer assim, não aguenta mais ir para a faculdade. Eu também não. Fazer a prova da OAB, porque ela já tinha feito milhões de vezes. E ela travava. Então, tudo isso a gente faz essa busca meio psicológica. E aí eu faço, mais uma vez eu volto a dizer, referente ao que eu precisava, questionava. Bom, passando isso, a gente vai lá para a parte prática. Já fizemos o quê?
o foco, a ação e a gente vai para o resultado. O que é essa ação? Para chegar lá. Quantas matérias a gente tem? Quantas questões são? Quantas questões a gente precisa acertar? Gente, você acertar o mínimo ou o máximo, você vai ser advogado igual que nem aquele ali, tá? Tirar a nota mínima para passar e tirar a nota máxima vai te dar a mesma carteira, não vai ter um plus a mais, tu não vai ganhar um salário maior. Não vai platinar a carteira. Nada. Então, assim, são 80 questões, você tem que acertar 40. Vamos lá, você tem que fazer 50% da prova. Vamos trabalhar para fazer 50%. O que vier depois é lucro. Você tem que acertar 40 questões e acabou. Então, eu divido em 3 grupos. E claro que eu não vou dizer isso aí algumas coisinhas. Eu divido em 3 grupos. O grupo que mais... Tem que assinar o canal. Exato. Essa parte aí, entre em contato com ela aí, Comigo. tá tudo na descrição. Tá aqui, ó. Então, eu divido em 3 grupos. Das matérias principais, porque são as que caem mais, as que caem médio e as que caem pouco. O que é que cai pouco, por exemplo? Filosofia do direito são 2 questões. Tá? O que é que cai muito? Constitucional. Ética. E aí, depois disso, eu vou te dizer, ó, tu vai pegar... a gente vai dividir teu tempo em X. Então, X tempo tu vai estudar o grupo que cai mais. X tempo você vai estudar outro. Vai dividindo assim. E aí... Quais são os assuntos? Porque você não consegue assistir todos os vídeos, você não consegue ver todas as questões, você não consegue ler todos os livros. Esqueça ler livro, inclusive. Livro, no máximo, de resumo. Nessa reta final dos últimos 2, 3 meses, tá? Para concurso também. Exato. Então, assim, tem os livros próprios de OAB também e tudo mais. Você vai... O que é que cai mais? Vou dar um exemplo aqui, porque aí eu não vou entregar o caminho do ouro. O que é que cai bastante em ética? Um assunto que com certeza vai cair em ética. Estatuto do advogado. Óbvio. Direitos e deveres. Obrigações, direitos e deveres não. Obrigações e deveres do advogado. Cai sempre. Qual é o direito do advogado? Qual a é prova da ordem, ela não tem critério de eliminação, né? Não, só se você fizer menos do que os 50. Que são 40 questões. Foi mal, menos de 40 questões, 50%. Então, assim, eu pontuo isso também para além. E aí tem aquilo. Adriele, isso aqui eu sei muito, cara. Eu estagio nessa área, então você sabe muito. Confia. Esquece isso aqui. Você vai fazer umas questões, mas num tempo reduzido, porque você já sabe. Se você reforça já sabe, o que você já... Claro, não pode também deixar para lá. Você vai estudar. Voltando aqui, gente, que tudo descarregou câmera, descarregou 360, descarregou tudo, porque a gente fala muito. Foi o corte de cabelo. Foi. Sugou. A gente fala muito, mas ela estava falando sobre... tem gente que entende mais de um assunto, tem gente que entende mais do outro, e aí ela conduz nesse caminho das pedras como é que a pessoa vai estudar mais uma parte, estudar menos outra, dentro daquilo que você falou que cai mais e cai menos. Exato. Exatamente. Aí essa parte é a conversa que você vai ter com a pessoa. Né? Quando você for conversar com a pessoa, você vai entender o que é que ela sabe mais, o que é que ela sabe menos, dentro do que ela sabe mais. Se cobra mesmo, né? Porque vai ver, ela sabe muito ética e cobra 2 questões e você fala, ó... Não, e tem gente que não sabe, não lê edital, né? E acaba não sabendo, tá voando. O que é que eu vou estudar? Como eu vou estudar? Então, essas coisas a gente acaba também direcionando. Mas volto a dizer, sem ser conteúdo, tá? A forma como... Você vai conduzir o estudo. O estudo. E aí, uma pessoa. a gente chega no... Você pode avaliar... Você vai fazer percepção do que ela precisa, mais e menos. Você vai mais... Assim, você não dá a aula de conteúdo, mas você vai saber o conteúdo que a pessoa tem. Exato. Uma vez que eu vivi isso e volto para falar, não então, sou coach. Para finalizar, vamos para a última etapa, que é do resultado? Ou já foi do resultado? Não. Já o resultado era isso, era porque eu falei um pouco antes, na verdade, aí voltei para aprofundar, foi quando caiu tudo ali, enfim. Então, para finalizar, teria as perguntas. Alguém fez pergunta? Eu acho que a galera hoje, né, tá todo mundo pronto para passar na OAB. Tá, você estava falando isso mais cedo, né? Porque eu botei no grupo da faculdade, se tiver alguém, meu colega assistindo aí, ninguém pergunta nada, então tá todo mundo com o vadimeco na ponta da língua, quase um sino dourado para fazer referência a Charlie Brown Jr. que a gente começou no vídeo. Meu Deus, esse vídeo referência em todos os lugares. Fique atento aí que pode aparecer um easter egg a qualquer momento. Quando eu postei lá nas redes sociais falando que vinha pra cá e tudo mais, algumas pessoas fizeram uma pergunta. Se eu era bonito pessoalmente.
Foi. Se era igual. Ou se era isso mesmo, se tinha algum plus. Aí eu falei, gente, olha só, veja bem. Vamos focar aqui. Sabe aquele ditado que a câmera engorda? Então. Engorda. Não. Poxa, eu fico em 4K. era pra eu ter vindo de preto, eu tô toda cheia de onça aqui. Que ó, 4K, inclusive anuncia aqui, a gente tá precisando. Bora. Vamos lá, tiveram algumas perguntas e eram perguntas assim... Que eu até cheguei a responder. Posso fazer antes do edital, começar antes do edital? Pode, gente. A gente vai fazer um acompanhamento da sua vida ali. Enquanto você achar que você precisa desse plus acadêmico, a gente pode começar. Não precisa obrigatoriamente sair o edital. Óbvio que quando sair o edital eu vou conferir as mudanças e a gente vai direcionar pouco mais, claro. Mas o grosso de um edital para o outro não é de uma prova para outra, não vai mudar. Até vai ter uma prova daqui a 3 meses, mas eu não quero fazer essa. Eu quero me preparar para a prova daqui a 6 meses. Sobretudo, eu até indico, inclusive, para as pessoas que já fizeram 1 ou 2 vezes, aí deixaram para lá, preciso de um tempo, preciso respirar um pouquinho, estou sem cabeça. Então, já vai fazendo sem aquele... medo, agonia, só tenho 3 meses, se eu não fizer agora a prova da minha vida. Porque quando a gente está fazendo a prova, gente, e aí experiência própria, você só pensa que aquilo ali é a prova da sua vida. Que se você não passar, o que eu vou fazer depois? Nada. Mas inclusive, você então, não vai ser nada. Bate essa bad terrível. E quando a bad bater... Já sabe. Eu não vou. Eu me recuso. E aí tem essas perguntas, pode começar antes. Não é obrigatório também a gente fazer semanalmente. É de acordo com a sua disponibilidade, o que você entender ser necessário. E também não tem aquela adesão de, olha, a gente vai fechar o nosso pacote aqui, tem que ser obrigatoriamente até o final. Não, a gente vai ter a nossa primeira hora. Encontro. Se você não curtir ou se você achar que é desnecessário, ok. Valeu, tchau, tudo bem. Porque às vezes a pessoa precisa só de um carinho aqui, eu preciso que você me ajude, né? E quero ouvir e ser ouvido. Precisa de um carinho, pois bem. Eu pensei que era enroladinho de salsicha. Também. É que eu pensei na coxinha agora, que tá mais perto. Para terminar, muito obrigado pela presença. De nada. Você voltará aqui mais vezes, porque a gente vai falar sobre direito trabalhista, as reformas e outras coisas também. E aí vai precisar de 16 podcasts para cada um. Pra Porque se começar a falar... eu já não tô aguentando. Vai ser 2 encontros e vai dar pro resto do ano. Larissa falou um bocado também. Falou, não é ruim não, é maravilhoso. A gente precisa disso. A gente gosta de conversar. Ícaro fala muito. Então vamos continuar, peraí. Ícaro fala muito. Eu não falo tanto porque, primeiro, eu não entendo. Não, mas eu não entendo do assunto, não é meu assunto de conhecimento. Sério? Então, eu não tenho tanto pra acrescentar mas então, finalizando de fato. De fato. Quem gostou, deixa o like, deixa o comentário. Se você deixar o comentário, tiver muito comentário, a gente pode fazer outro vídeo sobre o assunto ou sobre outro assunto. Você pode puxar um assunto aí embaixo também. Adriele, prazer. Muito prazer não, que eu já te conhecia. Eu esqueci de falar, velho, no início do vídeo. De Jiqué para o mundo. Jiqué vai dominar o mundo. Jiqué para o mundo. Colégio social fazendo escola. 100% desse vídeo estava no Jiqué. E na infância... Tu também, né? Não, 100%. Eu não lembro. Eu não sou, mas eu morei em Jiqué. Estudei no Colégio Social de Jiqué. E Léus. Eu também não sou de lá, né? Na verdade, eu nasci aqui, mas... Então mas morei lá a vida inteira. Jiqué. Tu nasceu no Perpétuo Socorro ou no Santa Helena? É porque só tem esses 2 hospitais lá, da minha época. Agora tá chique, né? Soube que vai ter cinema? Jiqué vai ter 2 cinemas. Tá vendo aí? Gente, obrigado. A gente tem que parar aqui. Senão vai ficar 1 hora de conversando. Falando de Jiqué agora. Obrigado. Obrigado. Tem esse negócio aqui, que não é inscrito, se inscreve. E aqui é o vídeo. Eu acho que é o contrário. Vídeo. Mas... Tá aqui, ó. Um de se inscrever e o outro de assistir vídeo. A edição botou, então tá aqui. Valeu, galera. Tchau. Tchau, beijo. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.